Guaíba Notícias. 10 horas, em Porto Alegre, 22 graus. Extinguir o piso regional e privatizar estatais gaúchas da área de energia são algumas das expectativas da indústria do Rio Grande do Sul. Documento nesse sentido foi entregue hoje ao presidente da Assembleia Legislativa, Luiz Augusto Lara, pelo presidente da Fiergs, Gilberto Petri. A questão tributária concentra o maior número de itens do texto. O número de mortes em decorrência do rompimento da barragem de Brumadinho chega a 166, segundo dados atualizados divulgados hoje pela Defesa Civil de Minas Gerais. Do total, 160 corpos foram identificados. As buscas seguem desde o rompimento da barragem da mineradora Vale em 25 de janeiro. 155 pessoas ainda estão desaparecidas. Em Porto Alegre, tempo nublado, agora na Rua Caldas Júnior, 22 graus. A Procuradoria-Geral da República pediu que o Supremo Tribunal Federal autorize a destinação de 191 milhões de reais obtidos em multas pagas por delatores da Lava Jato a programas de educação básica. A solicitação de Raquel Dodge foi endereçada ao ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF. Se autorizado, o dinheiro pode ser aplicado na compra de móveis, computadores e veículos para transporte na área rural. Os recursos têm origem em multas pagas em 31 acordos celebrados entre o Ministério Público Federal e ex-executivos de empreiteiras envolvidas em desvios da Petrobras. Guaíba Notícias, próxima edição às 11 horas. Contraponto. Apresentação: Fabiano Brasil. Dez horas, 3 minutos. Muito bem-vindos ao nosso Contraponto aqui na Guaíba, nesta quarta-feira, dia 13 de dezembro. 13 de fevereiro, dia que eu tirei dezembro, Otávio Nascimento. Eu adiantei bastante, eu voltei bastante. É que eu falei dezembro agora aqui pro meu amigo Alexandre Trajano, um dos convidados. Eu citei o mês de dezembro, que ficou na minha cabeça aqui. Vamos começar de novo. 13 de fevereiro de 2019. A temperatura em Porto Alegre nesse momento, nesta noite de terça-feira, oferindo ao vivo a temperatura na capital de todos os gaúchos. É de... aqui na Caldas Júnior com Rua da Praia, centro da capital, prédio histórico na Rádio Guaíba e Correio do Povo, temperatura de 23 graus. No ar o Contraponto, que hoje traz o seguinte tema para a Academia Treinar, Rua Mariante 438, no Moinhos de Vento em Porto Alegre. Ligue 3024-5423 ou acesse o site academiatreinar.com.br. Como lidar com o equilíbrio da emoção e da razão na vida? Você toma decisões em sua vida tendo como base a emoção ou a razão? Eu coloquei essa enquete no meu Instagram oficial, no @Fabiano Brasil Oficial. Quem quiser seguir também pode seguir lá, vai ser um prazer recebê-los. @Fabiano Brasil Oficial. Tô abrindo agora aqui para ver como tá a parcial nesse momento. Lá nos stories do meu Instagram, coloquei hoje à tarde essa enquete, como fazemos todos os dias com os temas do nosso Contraponto aqui na Guaíba. Deixa eu ver aqui como é que tá nesse momento. Quando eu vi, tava pau a pau, tava meio a meio. E agora eu repito a pergunta e convido você para participar conosco. Como você toma decisões na sua vida? Baseado na emoção ou na razão? Até o momento temos 70% razão e 30% emoção. Muito obrigado a todos que estão votando, continuem lá votando nessa enquete que estamos realizando no meu Instagram, @Fabiano Brasil Oficial. E é claro, siga também @Rádio Guaíba no Instagram, todas as novidades, todos os bastidores da programação. Para conversar conosco sobre este assunto e já disponibilizando também para os nossos ouvintes participarem, mandando suas perguntas, suas opiniões, Altair Tavares, psiquiatra, psicoterapeuta, psicogeriatra, professor de psiquiatria
psicogeriatra e psicoterapia do Centro de Estudos Ciro Martins, coordenador do Departamento de Psicoterapia da Associação Brasileira de Psiquiatria. Alexandre Trajano, analista comportamental, master trainer em PNL e coaching, criador do treinamento ATS2, Atitude Transformada em Sucesso. E Magnus Pena, também coach, também treinador comportamental, diretor da Febracis, Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico. Tá aí, viu? Estudei também. Né? Nossos convidados de hoje aqui para falar desse assunto que é importante, vocês vão acompanhar durante essas nossas quase 2 horas de programa, quantos ouvintes vão participar também, trazendo os seus relatos e as suas experiências e algumas vezes também pedindo ideias, sugestões para o que fazer nas suas decisões. O ouvinte participa no 99388-7532, 99388-7532, o Instagram, como citei, @Rádio Guaíba, o Twitter, @RD Guaíba Oficial, no facebook.com/Rádio Guaíba Oficial, você acompanha em áudio e vídeo o nosso programa. Vou até acenar já aqui, como faço todos os dias. Muito obrigado para quem está acompanhando no Facebook aqui da nossa Rádio Guaíba, a nossa programação. Vou compartilhar também nas minhas redes sociais agora aqui essa live. E você também está convidado a também compartilhar nas suas redes, fazendo com que mais pessoas possam acompanhar a nossa programação e também, quem sabe aí, né, ganhando um conhecimento, ganhando uma palavra de incentivo, enfim, compartilhe e permaneça conosco. A produção é do Gabriel Alves, Gustavo Chagas, Mari Castilhos e Pamela Morales. A mesa de áudio é do meu parceiro Otávio Nascimento, na Central Técnica, outro grande parceiro, Loi Lopes. A coordenação de central do Davis Rodrigues. Nos transmissores, Everaldo Nunes. Está no ar o Contraponto desta quarta-feira, 13 de fevereiro de 2019, aqui na Guaíba. 10 horas 8 minutos, 23 graus a temperatura na capital do Rio Grande do Sul, aqui na Caldas Júnior com Rua da Praia. Começa aqui pelo meu lado esquerdo, dando boa noite e já pedindo para que nos dê a sua opinião sobre assuntos. As pessoas decidem mais as suas vidas através da emoção ou da razão? Muito obrigado, Alexandre Trajano. Muito obrigado pela presença. Bom rever o amigo também. Bom também te rever, Fabiano. Quero saber qual é a ideia sobre esse tema de hoje. Emoção, razão é algo sempre muito debatido. Muito obrigado pela presença, um prazer recebê-lo, prazer revê-lo. Satisfação. Satisfação, Fabiano, prazer. Uma boa noite a todos, uma boa noite à audiência do programa, uma boa noite aos meus parceiros aqui da noite, né? O Tair e o Magnus. Fabiano, semana de aniversário, né? Muita emoção. Sexta-feira a gente muita emoção, né, Fabiano? Vamos lembrar para as pessoas não esquecerem do meu presente. É uma presente. honra estar aqui contigo. Meu presente sexta-feira, hein? Vamos lá, né, galera? Vamos falar sobre emoção e sobre razão. O que a gente fala sobre emoção e razão? Eu tô só no meio das feras aqui, eu vou só jogar pro lado e deixar eles bater, né, cara? Então, assim, sobre emoção, né? O que eu penso sempre? Atitude Transformada em Sucesso, a gente fala em sucesso. E sucesso depende muito de emoção e razão. Eles têm que andar no equilíbrio ali, aparelho, pau a pau, juntinho. Por que eu falo isso, né? Eu falo isso por experiência do que eu vi nesses últimos 25 anos de trabalho aí. Que a emoção, ela te motiva. E a razão te dá cautela. Então, se tu tem emoção, tu vai conseguir trabalhar isso, claro, pensando com a inteligência emocional, tu vai conseguir trabalhar isso positivamente para fazer tu te motivar, crescer, evoluir e ir adiante. E a razão, o que faz? A razão te dá cautela. Ela te faz tu pensar, botar pezinho no chão. Aquele cara que tá com muita emoção, pezinho sobe. Aquele cara que tá com muita razão também não decola. Então a gente precisa de emoção, precisa de razão. Então a gente precisa que isso aconteça num equilíbrio. Na minha visão é ter um equilíbrio, né, Fabiano? Na minha visão. E o que eu percebo hoje, né, com as redes sociais, com tudo que acontece, que a galera tá muito emocionada. Ela tá muito emocionada. A galera mais jovem, ela tá muito emocionada. Ela vive, não sei meus colegas de mesa aqui, mas a galera tá emocionada. Ela vive na emoção do momento, ela sente adrenalina e se frustra muito, né? Porque a emoção, ela te motiva. Mas se tu trabalhar com ela em excesso, tá? Tu vive muito o futuro, esquece de viver o presente e aí, né, gente, a gente já sabe o resultado da ansiedade, que é o que mais acontece na vida das pessoas hoje em dia. O doutor pode falar melhor sobre isso aí, mas é o que acontece. Meu princípio é esse, Fabiano. Vou deixar agora os caras chutar também, né? Não vou ficar só eu batendo aqui. Não, e interessante que você falou uma palavra aí que será tema na próxima semana. Nós vamos falar sobre ansiedade semana que vem. Aí, um joga pro outro. No dia do comportamento, nós sempre
optamos por um dia da semana trazer uma pauta falando sobre comportamento, trazendo profissionais como vocês. E o tema ansiedade é o tema da próxima semana. Então o pessoal que está acompanhando já pode ficar ligado que semana que vem falaremos sobre ansiedade. 10h11. Tema de hoje para a Academia Treinar, Rua Mariante 438, Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Ligue 3024-5423 ou acesse o site academiatreinar.com.br. Tem um ouvinte aqui que falou de percentuais. Nós não estamos falando em percentuais sobre como você toma decisões em percentuais, razão e emoção, e sim nós demos a parcial de uma enquete que pergunta se as pessoas estão decidindo questões cruciais das suas vidas pela emoção ou pela razão, e não um percentual de quanto é razão e quanto é emoção, só para esclarecer. Magnus Pena, diretor da Febracis, muito obrigado pela presença, e eu tenho certeza que, pelo que conheço do trabalho, justamente essa questão emoção está totalmente envolvida na razão quando se coloca um processo de coaching através do sistema da Febracis, que é, né, um dos mais importantes também do país. Muito obrigado pela presença, boa noite, e a opinião sobre o tema. Boa noite, Fabiano, boa noite, ouvintes da Rádio Guaíba, boa noite, audiência do Fabiano. E complementando, boa noite, colegas que estão aí na sala. Complementando o que o Alexandre falou, eu concordo plenamente. Eu acho que não tem como separar uma coisa da outra. A palavra é justamente essa. Cada vez mais nós precisamos buscar o equilíbrio da razão e emoção nas nossas decisões. Um não é excludente do outro, muito pelo contrário, é complementar. A razão nos traz, como o Alexandre falou, a consciência, o planejamento, a estratégia, a cognição do processo. E a emoção nos faz agir, nos faz nos movimentar em direção daquilo que nós buscamos. Então, segundo se pauta dentro da inteligência emocional, esse é o grande desafio, esse deve ser o nosso grande desafio. Procurar o equilíbrio em todas as nossas atitudes, o equilíbrio entre a razão e a emoção. Porque, Fabiano, quando nós tendemos, e aí a enquete é curiosa e traz aí para discussão um tema que é legal, porque muitas vezes, quando não se tem o conhecimento da inteligência emocional ou da técnica, normalmente nós tendemos a ter uma posição, ou eu decido pela razão, ou eu decido pela emoção. E nós já sabemos que pelo outro vai ter consequências, vai ter resultados que não o melhor resultado. E aí eu quero trazer uma dica também aos ouvintes, que busquem lá no YouTube um vídeo chamado Cérebro Dividido. Ele traz de uma forma lúdica muito essa explicação de como funciona, quais os resultados que eu obtenho quando eu uso só a razão e quais os resultados que eu também tenho quando eu uso só a emoção. Então, quando eu tendo mais para um lado e para o outro, tem consequências. Então, a palavra é justamente essa, é o equilíbrio. Eu acredito, a nossa metodologia do coaching integral. Por que é integral? Porque ele insere dentro do processo a razão e a emoção. Por isso que ele se chama integral sistêmico. Então, nós acreditamos sim que o equilíbrio é o ideal e que nós precisamos desenvolver a nossa inteligência emocional para usar com equilíbrio nas nossas decisões. Muito bem, muito obrigado, Magnus Pena, diretor da Febracis. Também conosco, Altair Tavares. Entre tudo aqui, eu vou utilizar psiquiatra, senão vou perder 5 minutos para falar todas essas nomenclaturas. Parabéns por todo o trabalho, por tudo que você desenvolve, isso é muito bacana, coordenador do Departamento de Psicoterapia da Associação Brasileira de Psiquiatria. E também o tema de hoje, né? O equilíbrio da emoção e da razão na vida, o que as pessoas mais utilizam para tomar decisões, razão ou emoção. Boa noite, Altair, obrigado pela presença. Boa noite, Fabiano, boa noite, Alexandre, boa noite, Magnus, boa noite, plateia. E nada mais em voga do que esse tema de hoje. Emoção ou razão? Numa sociedade tão líquida como a atual, aonde até o líquido até já está um pouco defasado, seria mais volátil. Porque é tudo tão instável. E até aproveitando os números, 30% emoção, 70% razão, eu não acredito. Eu dito que esses 70% que falaram razão, eles podem ter sim reprimido muita emoção. Gostariam de ser que fosse assim. Gostariam de ser razão, mas não foram razão. Eu gostei que ele foi honesto, deu a real. Porque numa sociedade tão volátil, tão líquida, tão mutante,
não poderia ser assim tão em voga esse tema. Então, o que primeiro é emoção? Eu fui lá procurar no dicionário, né? No Aurélio Básico. Agitação de sentimentos, abalo afetivo ou moral, turbação ou comoção. Isso aí é um turbilhão. Agora vamos para a razão. Faculdade de raciocinar, de aprender, compreender, ponderar e agora, julgar. Nesse tempo, julgar é tão gostoso, é tão favorável, mas não gosto de ser julgado, né? Então, nessas emoções tão voláteis, eu diria que o mais sensato seria ser, ou melhor, agir com uma emoção racional e com uma razão emocional. Boa, perfeito. Novamente, sim, equilíbrio, né? E esse é o detalhe. Seres emocionais que se julgam racionais, buscar o equilíbrio, gente, isso vai dar muita conversa. Vai dar sem dúvida nenhuma, e os nossos ouvintes estão convidados para participar através do WhatsApp 993887532, que já tem mensagens aqui. Através do SMS, eu acho muito bacana quando o pessoal ainda utiliza o SMS. Acho legal mesmo. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. O Marcos do Centro, como disse um dos filósofos, um dos grandes filósofos do Brasil, Tim Maia, tudo é tudo e nada é nada. Marcos do Centro, obrigado, Marcos. Sempre participando conosco aqui. No WhatsApp, o Irã Cohen, taxista. Boa noite, amigos. Tive algumas fases na vida em que tomava decisões muito por conta da emoção. À medida que comecei a amadurecer, minhas decisões começaram a ser pautadas pela razão. Hoje, aos 55 anos, consigo equilibrar minhas atitudes, decisões, etc., com emoção e razão. Procuro não deixar que uma se sobreponha à outra. Obrigado, Irã Cohen. Quem mais aqui? O Diego Câmara, grande Diego Câmara, grande Fabiano, hoje com a presença do meu mestre Alexandre Trajano. Abraço, gurizada, obrigado, Diego Câmara, assistindo também o nosso programa. Não sei se ele está via Facebook, na Rádio Guaíba Oficial, em áudio e vídeo, ou está através do AM 720, FM 101.3, mas enfim, por onde estiver, muito obrigado pela audiência. Através do Facebook da nossa Rádio Guaíba, tem aqui também, ó, uma mensagem, até aquela que o ouvinte ele questionou e não entendeu a pergunta, e aí eu fiz questão de esclarecer para que ele pudesse, né, ter ali a sua explicação. Ele coloca: isso é complicado, quem sabe dizer percentuais exatos está mentindo, e é verdade. É muito difícil, né? Então, hoje eu vou pensar 55 emoção e 45 razão. Agora, senhores, o Júlio Rita, grande Júlio Rita, esteve comigo ontem aqui, quando tivemos a pauta sobre as entidades que fazem aí um trabalho social muito bacana em Porto Alegre, também com a presença da secretária de Desenvolvimento Social da capital, a comandante Nádia. O Júlio Rita mandou para mim aqui: e o canudinho, abraços. Viu, Gabriel? Semana que vem vamos falar sobre os canudinhos. Mas, senhores, eu dizia sobre esse tema, que realmente hoje, até o Altair falou sobre a sociedade, né, do jeito que ela vive hoje, até eu escrevi alguma coisa, se não me engano foi hoje, que eu não consegui ainda descobrir os valores da sociedade moderna, porque hoje às vezes se coloca muito mais o material acima do sentimental, do pessoal, enfim. Entretanto, o que as pessoas mais buscam, e a gente pode perceber isso justamente através dos trabalhos que vocês realizam, né, o trabalho da Febracis, o TS2 e outros grandes institutos, e quando as pessoas elas observam que alguém tem um conhecimento, por exemplo, de inteligência emocional, de programação neurolinguística, de psiquiatria, de psicologia, eles querem saber isso, eles perguntam como que eu adquiro o equilíbrio entre emoção e razão, e aí eu largo para que vocês possam falar sobre isso, porque esse talvez seja o grande mistério que as pessoas querem aprender. Na emoção, muitas vezes se fala: não age com a emoção, pensa um pouquinho com a razão. Eu ouço isso a vida inteira. E talvez eu morra sem saber agir com isso. Enfim, como se faz? Acho que essa é a pergunta que todos nós, quando a gente acorda pela manhã, né, a gente já sai fazendo ela, assim, que é querer pensar positivo, né? Só que o meu querer pensar positivo, ele me leva muitas vezes para um lado racional demais e às vezes para um lado emocional demais. Dependendo da emoção que eu acesso logo em seguida, que eu quero pensar positivo, eu já vou agir dessa forma. Então eu parto do ponto, né, que independente de qual for a tua crença espiritual, seja o que for, tá?
procura ajuda sempre. Se tu tá perdido em alguma situação, se tu tá perdido, tu tá agindo muito racional, tu tá agindo muito emocional. E nós entramos num consenso aqui sem ninguém combinar, ninguém tinha se visto, que o equilíbrio era o certo, tá? Então, assim, se a gente entrou num consenso aqui e a maioria que tá comentando aí também fala que o equilíbrio é o ideal. Poxa, se tu não tá com equilíbrio, procura uma ajuda psicológica, psiquiátrica, um coach, um terapeuta, procura alguém para te ajudar, porque, gente, a gente vive hoje numa sociedade que não tem tempo para quase nada, tá? E eu ainda conversei ontem com um amigo meu, a gente tava falando, ele disse, mas por que o coach virou hoje é moda coach? Eu digo, cara, não é moda. É porque assim, se tu voltar anos atrás, há 10, 20 anos atrás, meu pai tinha o tio dele, o vô, que aconselhava. Que era o coach, que aconselhava. Se nós formos mais além, Sócrates era coach. E hoje em dia não tem isso. Então, assim, e hoje em dia a gente paga quase tudo. Eu digo, então surgiu essa profissão por quê? Porque o cara estuda, se prepara, vai ali, foca, cria bagagem. E eu digo assim, agora, existem, como toda profissão, existem coaches e coaches, existem radialistas e radialistas, existem médicos e médicos, e assim vai em qualquer profissão. Eu digo que tu vai ter o bom e o ruim. Eu digo, então, o que a gente tem que procurar? A gente tem que procurar ajuda. E às vezes a tua ajuda, tá, tu vai procurar com uma pessoa que para outra ela não serve, mas para ti ela vai servir. Então, o que eu sempre falo, tem mercado para todo mundo, tem trabalho para todos, para quem quer. Então, o equilíbrio a gente procura buscando ajuda com essas pessoas. E eu apresento agora os caras aqui, eles que vão trazer ajuda para vocês. Eu entendo também, Fabiano e ouvintes, que primeiro, na minha ótica, na minha lente, há uma distorção de valores. Uma distorção de valores que nos remete muitas vezes ao que nós estamos vivendo hoje, né? Conceitos distorcidos e etc e tal. Mas eu quero me ater ao seguinte ponto. Primeiro, desenvolver em nós mesmos exatamente o que de fato eu desejo. Eu tenho percebido nas minhas sessões de coaching, nos meus treinamentos, no nosso ambiente, pessoas que ou deixaram de sonhar, porque tentaram e acabaram se desmotivando, caindo e não mais levantando. Outros nem sonham mais, estão vivendo uma vida cotidiana, rotineiro, em busca de objetivos que muitas vezes nem são o que eles querem, conduzido pelo que o pai, pela mãe ou pelo que a sociedade impõe. Então, eu acho que o primeiro passo é nós termos a consciência, e eu chamo para mim também, a consciência de exatamente o que eu desejo da minha vida. Aonde eu quero chegar. E aí nós entramos dentro da metodologia do coach, que primeiro, eu preciso saber aonde eu estou, trazer a consciência plena de onde de fato eu estou. Também eu preciso saber aonde eu quero chegar, quais são os meus sonhos, quais são as minhas metas. E aí, claro, eu vou trabalhar dentro do campo da razão para isso. Mas aí eu vou traçar um plano de ação e eu vou me mobilizar para chegar lá. E aí, como o Alexandre falou, muitas vezes eu vou ter que buscar ajuda. Porque aquilo que eu tenho é pelo que eu já sei. O que eu não tenho é pelo que eu não sei. Então, porque se eu soubesse, eu já teria aquilo. Se eu não tenho a casa, se eu não tenho o corpo, se eu não tenho o carro, se eu não tenho a carreira, é porque eu não sei como ter. Então eu preciso, no autodesenvolvimento, na consciência, entender, ok, eu quero chegar lá, eu quero chegar nesse nível. O que preciso de fato para que isso aconteça? Aonde eu vou buscar ajuda? Qual é o labirinto que eu tenho que atravessar para chegar e conquistar esse objetivo? Porque na nossa vida é cheio de labirintos. Na nossa vida conjugal tem um labirinto. Na nossa vida financeira tem um labirinto. Na nossa vida profissional tem um labirinto. E eu vejo as pessoas muitas vezes entrando dentro desse labirinto e batendo nas paredes, voltando, sem procurar se desenvolver, buscar novos conhecimentos, investir no seu autoconhecimento, investir na sua capacitação para atravessar aquele labirinto. Pedindo a Deus sorte, pedindo a Deus a conquista, mas não pedindo a Deus a sua capacitação, ferramentas, um método, um processo. E muitas vezes não pagando esse preço. O preço financeiro e o preço também do exercício, do desenvolvimento, da técnica. Porque, Fabiano e amigos, algum preço nós estamos pagando. Todos os ouvintes, todos nós estamos pagando um preço. A pergunta é, que preço você quer pagar? O preço do sucesso ou o preço do fracasso? Que um preço já está sendo pago. Ok? Então, e essa é a minha visão, essa é a minha percepção
sobre o equilíbrio da razão e emoção nesse contexto. E essa questão do preço, eu acho muito interessante. O Matheus Levi tem uma frase que, segundo ele trouxe também lá do Tony Robbins, né, que é considerado o maior coach do mundo. O Papa do Coach Mundial. Papa do Coach Mundial, que é dor a curto prazo para prazer a longo prazo. Exatamente. E tem muito disso. Bom, a que preço você quer pagar para conquistar tal coisa, né? E às vezes a gente não pensa nisso. Talvez, na maioria das vezes, a gente não pense isso. Eu acho muito legal quando o Matheus fala isso, e confesso que para vocês que quando eu tomei conhecimento dessa frase, muita coisa mudou, mesmo com um certo conhecimento, pequeno conhecimento que tenho do assunto. Aquela frase me chamou a atenção, embora eu trabalhasse várias outras questões, me chamou a atenção, e tem muito a ver com isso que você colocou agora, o Magnus Pena, o diretor da Se você me permite, eu quero complementar, claro, por favor. sugerindo, dentro desse contexto que você falou, no YouTube você consegue assistir lá também um vídeo chamado Teste do Marshmallow. O teste do marshmallow é exatamente isso que você falou. Hoje a sociedade, hoje as pessoas em geral querem viver um prazer imediato. Teste do marshmallow. Teste do marshmallow. Querem viver um prazer imediato e refutam um prazer duradouro depois. E essa frase que você traz, que o Tony Robbins fala, é justamente isso. Evite o prazer imediato, construa um caminho para viver um prazer duradouro em dobro mais tarde. Saia do imediatismo e busque uma caminhada, uma preparação para viver algo diferente. Muito bom. Deixa eu só atualizar aqui: São Paulo 0, Tajeres 0. Primeiro jogo, Tajeres 2-0. O Gabriel tá me atualizando aqui, a gente tá acompanhando numa das TVs, a gente acaba dando uma olhadinha aqui, mas não olha tanto para não perder o foco do nosso assunto, mas é que é inevitável. Agora né? tu falou, eu não aguentei, né? Fui obrigado a virar. Quem olhou? Olha aqui, ó. Quem passar, né, pega o Palestino do Chile. E aí o vencedor de Tajeres e São Paulo, que pegaram o Palestino, entra no grupo do Internacional na Taça Libertadores da América. 0-0, portanto. E lembrando, né, que hoje o Grêmio apresentou o Diego Tardelli e o Jael foi para atuar no futebol asiático. Aqui no nosso Facebook, o Júlio Rita, a pauta de hoje está fantástica. Muito obrigado, Júlio. Roberto Perli, boa noite, Fabiano e convidados. No trânsito, com certeza, razão e emoção não funcionam. Ótima pauta. Rafael Rego, muitas vezes nos falta humildade para admitir que precisamos de ajuda. O papo está top, muito obrigado, Rafael Rego. Tudo isso através do Facebook, onde você acompanha em áudio e vídeo o nosso programa. No nosso WhatsApp, boa noite, Fabiano, boa noite a todos. É muito complicado, como foi dito, o certo seria o equilíbrio, porém tem setores da vida que é complicado, vida financeira, vida sentimental e até mesmo a saúde. Na hora da decisão tu tens que ter serenidade, buscar em Deus, independentemente de credo. Eu acho que tudo que é feito com fé sempre vai dar certo. Ronaldo de Porto Alegre. Essa parte foi eu que disse, independentemente de religião. Ele não colocou isso, mas eu coloquei porque é sempre importante a gente citar essa questão também. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Uli Marx de Montenegro, muito obrigado, Uli Marx. Montenegro é uma região que eu gosto muito aqui da nossa capital, do nosso estado do Rio Grande do Sul, aqui da região do Vale do Caí. William Franco, boa noite, Fabiano e ouvintes. Novamente, outro assunto muito bom. Recomendo o livro O Código da Inteligência do Augusto Cury para refletir. Bom programa a todos. Eu sempre faço questão de dizer que o William Franco é um ouvinte que ele participa diariamente e dependendo do tema ele sempre dá uma opção de um livro que ele sempre traz. É muito legal. Obrigado, William Franco, pela participação conosco. Uma pessoa que é emocional quando entra no campo da razão é pior do que muito racional. Abraço, Fabiano, programa show da Pamela. Obrigado, Pamela, pelo carinho, atendendo aqui as nossas mensagens, trazendo mensagens para o nosso programa. Deixa eu ver quem mais, por enquanto é isso no WhatsApp. Que eu conheço, tá? Ela tá falando bem a verdade. Se essa Pamela que eu conheço, ela tá falando bem a verdade. Eu não tenho o sobrenome aqui, mas eu acho que é assim, viu? Se é a minha esposa, eu já mando um abraço pra ela aqui. Eu sei que quando ela sai do emocional, que ela é bem emocional e cai no racional, o bicho pega lá em casa. Mais um aqui, antes de passar para o Altair Tavares também sobre essa questão. O Edson Ribeiro da Silva, pensar em percentual ao falarmos de razão e emoção, como situações mentais, sociais dissociadas, parece evidenciar a necessidade de maior entendimento quanto aos pontos confluentes e que se opõem nesse âmbito. Mostra certamente que necessitamos trazer à luz esses temas no sentido de atuar e auxiliar nas experiências dos diferentes campos da vida privada, em sociedade e no trabalho. Parabéns pela discussão, muito rica. Muito obrigado, Edson Ribeiro da Silva. Hélio Darlan Tolotti, boa noite, é um prazer estar ouvindo a Rádio Guaíba.
Este é sensacional, este é meu projeto de vida. Hélio Darlan Tolotti, Sapucaia do Sul, abraço ao Magnus Pena e aos comunicadores presentes. Obrigado ao Hélio. E obrigado, Hélio. Aqui, abraço, ó, Hélio. é a Pâmela mesmo, não tinha fotinha, agora apareceu aqui. Obrigado a Pâmela. Saudade da Pâmela também, né? Grande amiga aí também, esposa do Alexandre Trajano. 10h30, Altair Tavares. E esse equilíbrio aí, é possível se buscar? O equilíbrio, vamos deixar pro final que eu quero largar uma bomba, gente, aqui na mesa. Olha aí, então segura no final aí por volta Não, da no 15 final, pra meia-noite. no finalzinho tá aqui, boa aqui, né? dessa Pegou fala. energia boa. Essa fala. Dessa fala. Eu tava segurando a audiência já pra meia-noite. E aí, Fabiano, a energia ficou boa, o clima tá bom, né? Com a conversa agora vai. Vou largar uma bomba ali depois. Então vamos lá. Emoção ou razão? E eu coloco que tudo antes vem o desejo. É verdade. E pelo desejo, daí nós vamos gerir o nosso tempo. Porque a partir daquilo que nós desejamos, nós vamos poder dedicar mais ou menos, com prazer ou sem prazer. E daí depois os nossos colegas coaching vão poder trabalhar bem legal isso aí. E em cima disso nós vamos colocar o valor. Valor esse seja emocional, social, afetivo, material e financeiro. Material eu coloquei questões de bens materiais. Financeiro, poder aquisitivo. Olha o que eu coloquei ali: desejo, tempo, valores. Então agora me diz uma coisa: o que é equilíbrio? Como atingir o equilíbrio com vicissitudes, com desejos, com potências tão fortes como essas? Então eu coloco ali: equilíbrio é uma ilusão. É uma ilusão a partir do nosso desejo. Porque como o nosso desejo ele é tão volátil, hoje eu tenho, tô com uma caneta, eu queria essa caneta, agora eu não quero mais, eu quero outra. E eu quero um carro, eu quero um celular, eu quero um iPhone, eu quero viajar, eu quero fazer um cruzeiro. E assim nós somos insaciáveis. Por isso que o equilíbrio ele segue mais como uma premissa para nos nortear o que deveríamos fazer com o embasamento da razão, para equilibrar as emoções. E então nós vamos seguir em cima de um fantasma. Por isso, equilíbrio é uma ilusão que nós perseguimos. E quando nós estamos descompassados, daí ocorre o caos. Nós perdemos a razão a partir das emoções desequilibradas. Então, o mais sensato é, em vez de agir por impulso, dá uma freada, dá uma pensada, respira, toma um copo d'água, pensa, conta de 10 a 1, não de 1 a 10. Para daí então pensar, né? E se não tem certeza, respira de novo, né? É o mais sensato. Muito bem, 10h34, primeira rodada aqui do nosso contraponto desta quarta-feira, 13 de fevereiro de 19. A temperatura em Porto Alegre de 22 graus, caiu mais 1 grau aí, que maravilha, hein? Meu Otávio Nascimento, depois daquela semana de 35, 36, 34, agora uma temperatura bastante amena aqui na capital do Rio Grande do Sul. Intervalo, já voltamos com mais contraponto, lembrando sempre que a nossa pauta do dia para a Academia Treinar, Rua Mariante 438 no Moinho de Vento em Porto Alegre, ligue 3024 5423. Eu fui hoje, viu? Fui, prometi que iria e fui na Academia Treinar, treinei hoje à tarde, viu? Finalmente, não fui segunda, não fui terça, mas terça eu joguei futebol. Tá? Terça eu joguei bola à noite, antes de vir aqui pra rádio. Então aí a atividade física estava devendo pra quarta. Folguei segunda. E amanhã eu vou de novo. E sexta eu também vou. Não é porque eu tô de aniversário. Grande Academia Treinar no site academiatreinar.com.br, todas as informações. E no dia 30 de março tem a Copa Treinar. Vou estar lá também acompanhando, muito legal. E neste sábado, né, tem a Summer Night One lá em Capão da Canoa, vou estar correndo lá no sábado à noite. E a Academia Treinar está concorrendo ao pentacampeonato de academia com mais inscritos para essa Summer Night One lá em Capão da Canoa. Só não tá acreditando que eu vou correr? Vou correr, cara, tô correndo, treinei. Eu já vi tu correndo. Vou correr 3 km, é verdade, viu? Quando eu morava na Zona Norte, lá no Ecoville, eu corria lá. Agora eu corro na academia, eu corro aqui no gasômetro. Tô morando aqui no centro agora, mudou. O cenário também é bonito. Eu sou testemunha, vou te dar uma força aí. Obrigado, confirmando. Eu só não acredito. 10h35, já voltamos.
treinar em um ambiente totalmente diferenciado? Conheça a Academia Treinar, um ambiente personalizado, as melhores aulas de ginástica, equipamentos modernos, profissionais altamente qualificados e uma agenda social super movimentada. Venha para a Academia Treinar, Rua Mariante, 438, no Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Ligue 3024 5023 ou acesse o site academiatreinar.com.br. A bike, além de ser uma alternativa sustentável de meio de transporte, traz diversos benefícios à saúde. Já não é novidade que pedalar virou sinônimo de vida. Assim como não é novidade que a Dudu Bike Shop é a melhor loja da cidade. 18 anos atuando com confiança e qualidade. Equipe formada por profissionais altamente qualificados. Revenda autorizada das marcas Specialized, SRAM, Caloi e Tule. Dudu Bike Shop, Venceslau Escobar 2307, telefone 3269-2369. Meu carro está rodado, será trocado. Eu olho no jornal na cidade e nada de grado. Mas eis que na esquina da Ipiranga com a Barão há um machado. Riscoli veículos, me basta. 49 anos de experiência, cada vez melhor. O veículo é a marca da sua preferência. Meu esse versículo já está no meu currículo e é Riscoli veículos, me basta. Você se esforçou para se preparar para o Enem. Agora, você não pode perder a chance de usar a sua nota e decidir o seu futuro. As inscrições para o FIES, para você conquistar um financiamento para o seu curso em uma universidade particular, vão de 7 a 14 de fevereiro. Fique atento aos prazos. Saiba mais em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Pátria Amada Brasil. A Oral Sim Implantes conta com profissionais especializados, mestres e doutores no corpo clínico. Esta é a Oral Sim Implantes do amigo Dr. Charles, em São Leopoldo e em Porto Alegre. Ligue 3022-4242. Oral Sim Implantes. Aos sábados, João Miller apresenta o programa Empreender, um projeto em conjunto com o Correio do Povo e Rádio Guaíba. Em destaque, empresas e empresários que empreendem e geram riquezas ao Estado e ao Brasil. Empreender, sábado, às 7 da manhã. Oferecimento Sebrae, empreendedorismo que transforma. O automobilismo em pauta no Rádio Gaúcho. Um programa de debate, informação e opinião sobre tudo o que acontece nas pistas de corrida. Guaíba 300 por hora. Acelere conosco todos os sábados a partir da 1h10 da tarde. A Rádio Guaíba sabe que não há comunicação sem respeito e confiança mútua. Mesmo com todo o progresso tecnológico, na ponta de tudo estão as pessoas. Comunicação é compartilhamento. É a capacidade de organizar a convivência entre pontos de vista diferentes. É por isso que a Guaíba é apontada como a emissora que tem os ouvintes mais fiéis do Rádio Gaúcho. Porque sabe que informar não basta para comunicar. É preciso estabelecer relações. Rádio Guaíba. Você ouve, você confia. Assuma a sua cidade, você é o verdadeiro responsável por ela. Prestigie a comunidade, tente aproveitar ao máximo as feiras locais. Fortaleça a economia da sua região. Você é a sua cidade. Uma campanha da Rádio Guaíba. Viajando com a Guaíba. Voltencir Fleck.
A aproximadamente 320 quilômetros de Porto Alegre, na região central do estado, chegamos ao município de Júlio de Castilhos, cujo potencial turístico apresenta elementos expressivos ainda não explorados, entre os quais cenários para a formação de trilhas, usinas hidrelétricas e os rios Soturno e Toropi, além do turismo rural nas fazendas antigas, turismo religioso e também cultural. Entre os quais, a casa onde nasceu Júlio de Castilhos, na Fazenda da Reserva, a Praça João Alvarenga, no centro da cidade, calçada em mosaico português, o Museu Vila Rica, com mais de 2.000 peças, o Centro Cultural Álvaro Pinto, a Fonte Pública de 1911, importante projeto social da época, o qual reverenciou o serviço que era realizado pelas antigas lavadeiras, o Moinho de Grãos Vó Pierina, na comunidade de São João dos Melos. Conheça a cidade de Júlio de Castilhos e sinta a hospitalidade do povo castilense. Conheça, apaixone-se e fale bem do Rio Grande do Sul. Viajando com a Guaíba. Patrocínio Turil, turismo de qualidade para Rivera, na fronteira com Livramento e Águas Termais de Salto, no Uruguai. Informe-se pelo telefone 51-3286-8005. Rasca, a vodka tridestilada dos gaúchos. Aprecie com moderação. Se beber, não dirija. Roteiro turístico, cantina e massas artesanais Linha Bela, em Gramado, na Serra Gaúcha. Difícil explicar, é preciso viver. Linha Bela, ligue 54-99120-9496 e faça reserva para sua família. Você está ouvindo Contraponto com Fabiano Brasil. Dezoito minutos faltando para as 11 horas da noite, voltamos com o Contraponto desta quarta-feira aqui na Guaíba. Hoje, 13 de fevereiro de 2019, temperatura de 22 graus em Porto Alegre. O tema de hoje, para a Academia Treinar, Rua Mariante 438, no Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Ligue 3024-5423 ou acesse o site academiatreinar.com.br. Fala sobre emoção e razão. O que as pessoas mais levam em consideração na hora da tomada de decisões? Emoção ou razão? Nossos convidados de hoje, Altair Tavares, ele que, entre outras situações aqui, ele também é coordenador do Departamento de Psicoterapia da Associação Brasileira de Psiquiatria. Alexandre Trajano, analista comportamental, Master Trainer em PNL, criador do ATS2, Atitude Transformada em Sucesso. E Magnus Pena, também analista comportamental, diretor da Febracis, que tem como o seu, dá para dizer, presidente nacional, o Paulo Vieira, né? Que é um ícone também da inteligência emocional no nosso país. O ouvinte participa através do 993887532, 993887532. No facebook.com/Rádio Guaíba Oficial, você acompanha nosso programa no Facebook e também é possível que você mande a sua mensagem. Nós estamos também passando aqui as mensagens dos nossos ouvintes através do Facebook. Compartilhe o vídeo, enfim, participe da nossa programação. Ó, aqui alguns recados. Grazi Gonçalves, o equilíbrio é a gratidão. O João Pedro Tavares, mais uma vez, o Henrique Amaral poderia fazer parte do debate. Nós convidamos algumas vezes, viu, o João Pedro Tavares, o Henrique Amaral para participar aqui, mas não deu o encontro de agenda. Henrique Amaral, que é um grande amigo, é um grande parceiro também, colega numa televisão onde nós também atuamos, mas nós seguidamente tentamos aí o contato com o Henrique, mas infelizmente não conseguimos trazê-lo ainda. O Gabriel está aqui no estúdio, inclusive, e confirmando isso, né, do Henrique Amaral. Faz um trabalho muito bacana com o VAP. A Eliara Manfredi, Eliane Cantanhede, publicou há pouco que Bolsonaro fez a última sessão de quimioterapia. É outro assunto aqui, né? Eu passei direto vindo a leitura. Não é o tema do nosso assunto, mas li aqui então a mensagem da Eliara Manfredi. O assunto hoje é emoção ou razão. Você falava, eu peguei aqui, no intervalo eu saí do estúdio, eu peguei só o final aqui, Altair, que você falava sobre a questão na morte, é o que você encontra eu peguei meio assim, se nós formos, vamos fazer um exercício lúdico. Estamos numa CTI, né? UTI, popularmente conhecido.
Então, nós estamos de frente para o paciente, na cabeceira tem um painel imenso, e ali nós vamos ter uns 7, 8, 9, 10 gráficos ao mesmo tempo. Pressão, respiração, temperatura, oximetria, volume hídrico e outras medições que mantêm o equilíbrio, ao gancho, o equilíbrio do ser humano. E daí eu fiz uma pergunta para os colegas: quais desses gráficos estão equilibrados? E a resposta que daí eu dei para eles: nenhum. Porque o ser humano, se nós formos observar, ele é um ser bem complexo. Então ele é um equilibrado desequilibrado. Nós não temos controle das nossas emoções, nós não temos controle da nossa razão, não temos controle da nossa temperatura, da fome, não conseguimos controlar a nossa respiração. Ninguém consegue dizer, vou parar de respirar. Não para. Durante um tempo ele consegue reprimir um pouco, depois ele vai voltar, né? E o único momento onde todos os gráficos desse painel da CTI estão todos equilibrados, ou seja, todos iguais, é no momento da morte. Inclusive, obviamente, o desequilíbrio de emoção-ração, que daí você não pensa nada. Todos os gráficos vão estar todos iguais. Seria equilíbrio. Então, no ser humano... É impossível que... Você está querendo dizer que é impossível em vida ter equilíbrio? Não. Em emoção e razão ou não? Não. Eu tô sendo aqui eu tô botando veneno, lúdico, tá? Mas é ótimo, o veneno é bom. Porque o veneno pode equilibrar. O veneno é um remédio. E o remédio pode ser um veneno. Depende da dose. Então, dependendo da dose da emoção, nós podemos equilibrar a nossa razão. E dependendo da dose da razão, nós podemos desequilibrar as nossas emoções. E agir de maneira completamente diversa, né? Então, assim, equilíbrio, como eu falei antes, seria uma ficção, uma ilusão que nós vamos em busca para nos mantermos equilibrados, para ter a nossa complexidade. E isso vai gerar cada vez mais, né? Então, quando nós estamos equilibrados, doença, depressão, ansiedade, angústia, fracasso profissional, fracasso social e outras questões que vão. Pois é, eu tenho uma questão para os três debaterem também. Se fala muito sobre a depressão, que a depressão é o mal do século. A depressão, ela vem da falta do equilíbrio da emoção com a razão? É uma total falta de razão e não ter emoção, ou ao contrário, o quadro que transforma em depressão? Um pouco de... Polêmico esse tema. Total. Um pouco de tristeza. Nós invadimos a depressão. É um tempero necessário, assim como a alegria, né? Se nós fôssemos alegres a todo momento, não iríamos reconhecer a alegria. E a alegria é reconhecida porque ela é momentânea, ela é fugaz, assim como as efemérides. Elas nascem em um dia, elas crescem, reproduzem e morrem, né? A alegria é momentânea. Então a tristeza é contínua. E daí eu vou fazer um link. Alguém assistiu aquele filme infantil Divertidamente? Sim. Quem é da área se não assistiu. Muito bom esse filme. É conteúdo de estudo. Esse filme é fantástico. É extraordinário. Inicialmente ninguém gostava do bonequinho azul, né? Da tristeza. E no final todos perceberam como a tristeza é fundamental para equilibrar todas as emoções, né? Alegria demais faz mal, é mania, é doença. Tristeza demais é doença, depressão. Então, novamente, equilíbrio. A diferença que eu percebo nesse equilíbrio que a gente fala aqui, talvez os ouvintes, tá? Eles estão interpretando assim que a gente acha que tem que ter 50-50. Não, o equilíbrio não é 50-50, pessoal. Para quem tá nos ouvindo, tá? E a gente tava aqui no intervalo até conversando sobre isso. O equilíbrio é num momento tá 30 e 70 de acordo com a situação. Em um outro momento tu vai estar com a razão 30 e a emoção 70. Assim tu vai equilibrando para chegar sempre a 100, tá? Mas de acordo, tá, com aquele momento, de acordo com aquela situação, tu vai ter o comportamento adequado para ela, que é o que a gente trabalha no processo de coaching, né? Que a gente trabalha as pessoas para, de acordo com o momento, elas terem o comportamento adequado, acessar os valores corretos e baseado nesses valores, aí sim, elas começarem a agir com um pouco mais eficaz, né? Vamos dizer assim, um pouco mais eficaz. Então a busca do equilíbrio é dessa forma. Vamos lá, um médico numa mesa de operação
tá? Age com a emoção. Foi o paciente. Foi o paciente, ele tem que ter razão ali. Uma pessoa que mexe com um laboratório, que vai fazer uma composição química de um medicamento. Foi. O próprio policial. Agora, o mesmo médico, tá? Numa festa, tá? Com os colegas, se divertindo, se ele continuar agindo com essa razão, acaba com a festa dele, acaba com a vida, ele tem que soltar a emoção. E aí é onde que o 70 vira 30 e o 30 vira 70 em cada caso. Então acho que é isso que a gente está procurando passar para os ouvintes, que eles procurem entender dessa forma, tá? Que existe momentos na vida que a gente vai ter que atuar de uma forma, em outros momentos de outra forma. E isso vai fazer a tua vida ser saudável, isso vai fazer tu te sentir feliz, e isso vai ser o teu sucesso, que é o que a gente fala, sucesso. O que é sucesso? Sucesso não é a vida do Neymar, aquilo é sucesso para ele. Mas para muitas pessoas aquilo não é sucesso. Tem pessoas que não conseguiriam conviver com aquilo dali. Tá? Então o sucesso é aquilo que te faz bem, que te traz alegria. Eu sempre falo para as pessoas, tu sabe o que é o teu sucesso? Daí a pessoa, eu vejo ali, não tô falando. É uma pergunta que... não é o teu sucesso, quero saber o teu. O que te faz feliz? E aí é trabalhar esse equilíbrio de emoção no momento tu conseguir. Então acho que a nossa busca como coach, tá? Como terapeutas, como médicos, a gente procura sempre levar para as pessoas, sabe? O equilíbrio dessa forma, para elas atuarem de uma forma mais assertiva num determinado momento da vida, baseado naquele comportamento, acessando seus valores. E aí, como nós estávamos falando antes, até tu falou em financeiro, né, dinheiro, eu tenho uma frase que meu irmão, Daniel Trajano Santana, falou essa semana pra mim. Então assim, Daniel, um beijo pra ti, meu irmão. Tu falou uma frase que pra mim ela virou um ícone. Dinheiro é que nem o ar que eu respiro. Eu não tô vendo, mas quando falta, aí eu percebo. Então, se tu valorizar o dinheiro como o ar que tu respira, porque se eu for falar aqui pros três que estão aqui comigo na mesa agora, eu vou dizer assim, vocês são mais importantes para mim, mesmo conhecendo agora, tá? Do que o ar, porque eu não tô vendo o ar. Agora, se vocês saírem daqui, não vai mudar nada a minha vida. Agora, se o ar sair, vai mudar muito a minha vida. Tá? Então, assim, nessa parte eu vejo que as pessoas elas têm medo do dinheiro. Não tem que ter medo. O dinheiro é que nem o ar que tu respira, ele é importante para ti hoje em dia, tão importante que tu não tem que dar o valor demais para ele não, mas tu tem que ter noção que ele é tão importante que sem ele tu não vive. Quem tem esse pensamento e fecha exatamente com o pensamento desse profissional que eu vou falar é o meu amigo Chicão Lumertz. Ele fala sobre isso. As pessoas têm medo de dizer que tem dinheiro. Na verdade hoje existe uma cultura que é feio dizer que você é feio dizer que tipo feio e perigoso, né? É feio e perigoso falar, olha, sou bem sucedido, tenho dinheiro sim, não tenho problema financeiro. As pessoas têm medo de falar isso e ao mesmo tempo acabam, segundo essa análise do Chicão, e ele tem aí todo um trabalho muito bacana que ele realiza para mudar essa percepção, é justamente de que as pessoas têm que aprender a gostar de falar que gostam e que estão querendo dinheiro. É bem interessante isso. Deixa eu só trazer antes para você contribuir para o debate também. Eu vou pedir aqui desculpas para a Eliara Manfredi. Ela fala aqui algumas questões em relação à quimioterapia ao Hospital Albert Einstein em São Paulo. Estou passando para o nosso departamento de jornalismo e eles vão atrás dessa informação, tá bom? A Eliara Manfredi, muito obrigado. A Sônia Togni, ótimo assunto para debate. O Paulo Roberto da Costa, beijo, grande Paulo. Boa noite, caro Fabiano. As pessoas que são muito emoção e sabem isso, quando vão fazer seus negócios, pedem auxílio a outra pessoa que vem com a razão. Parabéns pelo programa, abraços. Roberto Perli, ao psiquiatra doutor Altair, um Rivotril não consegue equilibrar a razão e a emoção. Boa, em alguns momentos sim. De novo. Em alguns momentos é necessário. O Marco Antônio Alves Eugênio, boa noite, Fabiano e convidado. A depressão é uma das doenças que mais cresce no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, e que também nos afasta as pessoas do ambiente de trabalho. Marco de Canoas. Obrigado, Marco. Obrigado também a Cici, da Cidade Baixa, aqui em Porto Alegre. Ela e a Maria acompanhando o nosso programa. Fabiano, eu quero trazer uma contribuição nesse contexto pela visão que nós do Coaching Integral Sistema temos em relação a esse equilíbrio. O colega aí, doutor, trouxe muito precisamente o entendimento sob o ponto de vista técnico, mas também trazendo o que o Alexandre trouxe. Quando se fala de comportamento, quando se fala de atitudes, né, as emoções são fundamentais nesse processo. Hoje, quando se fala, vamos falar de uma forma mais subjetiva, a integração de razão e emoção dentro do processo, ela é necessária, e o equilíbrio cada vez mais é necessário para esse processo. Porque se você usar só de atitudes baseadas na emoção, você vai ser um lunático, vai ser alguém que não vai conseguir se manter em resultados perenes. Da mesma forma que se você tiver só baseado na razão, o resultado provavelmente vai ser um pouco limitado.
Então, o casamento dessas duas coisas é que te traz uma alta performance. Nós entendemos que alta performance é uma fórmula matemática, é potencial menos impedimento. Então, todos nós temos potencial. Os nossos resultados vêm quando nós colocamos esse potencial em prática, onde gera potência. E muitas vezes o que nos faz, nos limita, nos impede de transformar isso em potência, são impedimentos. E esses impedimentos muitas vezes estão no campo emocional. São traves mentais, são traumas vividos, são crenças, que é um assunto que nós abordamos profundamente, são crenças, são aprendizados que nós tivemos na infância, que nos programou mentalmente, que nos reflete a ação, né? Que nos condiciona a ação. Então nós temos uma frase, o próprio Paulo Vieira tem uma frase, que diz assim: tem poder quem age. E a ação, ela está baseada na emoção. Porque muitas vezes, até eu falei com você em outro momento, certamente você já viveu isso, nós já vivemos isso, conhece pessoas que vivem isso, sabe exatamente onde estão, como é que está a sua vida hoje, sabe exatamente onde quer chegar, tem um plano de ação perfeito, mas não agem. Sabe que tem que ir para academia porque está com problema de saúde, mas chega às 7 horas da manhã, fica na cama, não age para ir. Por quê? Porque ali tem um impedimento emocional. Ali tem algo que está impedindo ele de agir. Racionalmente, cognitivamente, ele sabe que ele precisa fazer exercício. Ele sabe que ele tem que parar de beber. Ele sabe que ele tem que parar de fumar. Mas emocionalmente, ele não tem subsídios para decidir e tomar essa ação. Então, a decisão precede a ação. E para que eu tenha esse equilíbrio, é justamente quando eu consigo ter o acesso ao campo emocional da mesma forma que eu tenho acesso ao campo cognitivo. E aí no início nós estávamos falando, eu estava falando com o colega aqui, o doutor, é que nós, na nossa vida, nós somos muito desenvolvidos no campo racional. A escola, a cognição, o aprender a ler, o escrever, a academia nos traz o desenvolvimento cognitivo. E emocional nós não temos. Não temos um programa que nos desenvolve as emoções. E aí muitas vezes é onde está a nossa limitação. Pelas nossas experiências de horas de coach, sobre os temas que nós trabalhamos dentro da sessão de coach, na maioria, eu posso dizer que 100% dos impedimentos estão no campo emocional. São limitações emocionais, sobre o que ouviram, sentiram e presenciaram na sua infância. E aí eu trago esse contexto da integração de razão e emoção, e aí eu volto a falar do vídeo Cérebro Dividido, que ele traz de uma forma lúdica, bem explicado isso que eu estou falando agora. Então, quando fala de equilíbrio, é justamente isso. Eu acessar as minhas emoções para agir, para que eu possa realmente realizar o que eu preciso realizar. Aliás, quem fala muito de equilíbrio, vai trazendo para a esfera do futebol, é Celso Rotti e Tite, né? Equilíbrio. O Tite é coach, né? O Tite é coach também. A gente tem agora o Guaíba Notícias às 11 horas e na volta a gente tem até a meia-noite para muito mais debates com o tema de hoje, do nosso contraponto, falando sobre o equilíbrio da emoção e da razão na vida. Quais são as decisões que são tomadas na vida das pessoas? Elas levam mais em consideração a emoção ou a razão? Tem uma enquete rolando lá no meu Instagram oficial, no @FabianoBrasilOficial. Quem quiser entra lá e participa e contribui conosco. Antes de me chamar o nosso intervalo, Andréia Fioravante, show de pauta, interessante trazer a visão de cada profissional, psiquiatra e coach. E nós tínhamos também uma psicóloga confirmada, entretanto ela teve um problema de última hora, não pôde comparecer, mas a gente sempre procura trazer também um psicólogo, um psiquiatra e pessoas ligadas a coach, a inteligência emocional, a PNL. Acho que é bem interessante quando a gente traz isso nesses temas de comportamento. Tem sido muito enriquecedor, não só para mim como apresentador, e tenho certeza também para os nossos ouvintes. São 10 horas e 59 minutos, vem chegando aí o nosso Guaíba Notícias com Eliton Zequir, e na volta tem mais Contraponto aqui na Guaíba. Por enquanto, já são 23 minutos do segundo tempo, 0-0 São Paulo e Tajeres, vai dando Tajeres contra o Palestino do Chile, e desses dois, um deles vai para o grupo do Inter na Libertadores da América. São Paulo está tentando de tudo quanto é jeito, mas não consegue passar a retranca argentina do Tajeres de Córdoba. Já voltamos, Guaíba Notícias com Eliton Zequir. Serviço, utilidade pública, informação com credibilidade.
Rádio Guaíba 101.3 FM, 720 AM. Em qualquer lugar do mundo. Guaíba.com.br. Guaíba Notícias. 11 horas, em Porto Alegre, 22 graus. A Prefeitura encaminhou hoje ao Conselho Municipal de Transportes Urbanos o cálculo da tarifa de ônibus de Porto Alegre. A EPTC admitiu que a passagem pode subir até 45 centavos. Duas possibilidades foram enviadas ao Contu. Na primeira, o valor chegaria a R$ 4,75. Na outra, a projeção é de R$ 4,70. Um dos documentos internos da mineradora Vale, obtidos pelo Ministério Público de Minas Gerais e anexados a uma ação civil pública, cita um cálculo que fixa a indenização por morte em R$ 9 milhões. O documento foi produzido em 2015 e incluiu um estudo de uma eventual ruptura de uma barragem, no qual são apresentadas fórmulas matemáticas para estimar danos econômicos. Em Porto Alegre, tempo nublado, agora na Rua Caldas Júnior, 22 graus. O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje, em entrevista ao Jornal da Record, que vai decidir sobre a proposta de reforma da Previdência na tarde desta quinta-feira. Ele disse que a dúvida ainda é a idade mínima, que pode passar de 62 ou 65 anos no caso dos homens e 57 ou 60 para as mulheres. O presidente garantiu que há consenso para a aprovação do texto. Bolsonaro também admitiu a possibilidade da saída do governo do ministro da Secretaria-Geral, Gustavo Bebiano, em razão do esquema de candidaturas laranjas do PSL, as candidaturas laranjas do PSL na eleição de 2018. Se estiver envolvido e for responsabilizado, este será o destino de Bebiano, lamentou o presidente. Ele disse que determinou à Polícia Federal que investigue o caso. Guaíba Notícias, próxima edição às 7 da manhã desta quinta-feira. O rádio é o único veículo de comunicação relevante em vários segmentos de público, de todas as faixas etárias, sendo consumido nos mais diferentes horários e em diversos lugares ao longo do dia. A facilidade de transmissão faz com que o rádio alcance rapidamente o seu público, tanto pelo FM ou AM, como também nas plataformas digitais. É o único meio de comunicação que pode ser consumido simultaneamente, ou seja, as pessoas ouvem rádio fazendo uma outra atividade. Portanto, não deixe de anunciar o seu produto. Procure a Guaíba e entre para o nosso time de anunciantes. Ligue para 3215-6309 ou envie e-mail para comercial@radioguaíba.com.br. Conversa de carro. Renato Rossi. Boa noite, amigos da Guaíba. E uma consultoria norte-americana famosa no mundo, a Fox to Move, mostrou no início da semana o resultado aí dos 50 carros mais vendidos do mundo. Não é moleza, hein, amigos? São carros que foram vendidos em mais de 100 mercados mundiais e ganharam o título dos mais vendidos. Alguns carros aí nem são tanta surpresa, né? O caso do Toyota Corolla, que vendeu 1.181.000 unidades, 445, né? 1.181.445 unidades em mais de 100 mercados mundiais. Ficou com o título de carro mais vendido de 2018. Corolla é aquele carro, né? Não é tão bonito assim no design, é um carro mediano na forma, mas ele ganhou fama no mundo por ser um carro que não gosta de oficina, ele até briga com os mecânicos e tem também uma durabilidade muito grande. É agradável de dirigibilidade. Quem dirige um Toyota sabe disso. É um sucesso enorme da Toyota e líder absoluto no segmento de sedãs aqui no Brasil. Em segundo lugar, o Picapão da Fora, a Série F. Esse é outro enorme sucesso para norte-americano, né? Para a turma que gosta de cheeseburger engordurado. A F-150 vendeu 1.080.757 unidades em 2018. O negócio da F-150 é de 50 bilhões de dólares anualmente. Portanto, a lucratividade que essa picape, que custa 50 mil dólares em média a unidade, um preço alto para o mercado americano, ela já sustenta todo o lucro da Ford no mundo. Terceiro lugar, Toyota RAV4, um SUV da Toyota não muito bem vendido no Brasil, um que chegou a conta-gotas aqui no nosso mercado, 873.624 unidades vendidas. Honda Civic em quarto lugar, 823.169,
está aí no mundo mais de 300 mil unidades atrás do Corolla. Aqui no Brasil, o Signo não chega nem perto do Corolla, que é o líder de venda do segmento de sedãs. Depois, no quarto lugar, o Volkswagen Tiguan. No quinto lugar, aliás, o Volkswagen Tiguan, que vendeu 791.275 unidades. E em quinto lugar, o Volkswagen Golf, em sexto lugar, aliás, com 789.519. Amigos, por aí vai uma lista muito grande aí de carros vendidos. Tem carros chineses que não circulam pelo mundo, só circulam pela China, como é o caso do Volkswagen La Vida, outro campeão de venda, vendeu 513.371. É o nosso Jetta aqui vendido no Brasil com roupagem chinesa. E tantos outros que são carros até desconhecidos do mercado brasileiro. Mas esses carros têm um elo comum, têm uma grande qualidade construtiva, são carros que funcionam na mão do consumidor e no boca a boca, e também de informações publicadas na mídia, nas mídias sociais, eles acabam ganhando fama mundial. Isso aí é um passaporte para chegarem nas garagens de consumidores de todo mundo. O Conversa de Carro tem o patrocínio exclusivo de Sabaralto para quem prefere melhor. Um novo encontro com vocês, amanhã pela manhã no programa do Rogério Mendes. Até lá. O plano é pé na grama, deixar o tempo passar perto de quem se ama. O plano é ser leve, viver ao máximo. Felicidade não pode ser breve. O plano é descomplicar, ter mais saúde e bem-estar. Dr. Clean. O plano é simples. Viver bem. Na feijoada tem que ter carinho. Churrasco bom tem que ser feito com amor. Seu paladar merece cuidado. Tem que ter qualidade e sabor. Tem que ter talha na sua vida, na sua mesa, no coração. Carne suína tem que ser talha. É mais prazer na sua refeição. Dália Alimentos. Tem que ter Dália na sua vida. A proposta de reforma da Previdência que o governo quer aprovar ataca especialmente as mulheres, aumentando em 10 anos na média o tempo para que elas se aposentem. A reforma da Previdência não é justa com as mulheres nem com ninguém. A aposentadoria é nosso direito. A Durga Sindical, na defesa de uma Previdência justa. Em meio ao verde da Zona Sul, Residencial Geriátrico Pedra Redonda, 22 anos de tradição e qualidade. Todos apartamentos com banheiro, telefone, TV a cabo e ar-condicionado. Prédio próprio com elevador e gerador de energia. Enfermagem 24 horas, terapia ocupacional, nutricionista e muito mais. Hospedagem diária ou mensal, privativo e semi-privativo. Residencial Geriátrico Pedra Redonda, Avenida Coronel Marcos 1322. Telefone 3241-1322 ou 99122-2800. Residencial Geriátrico Pedra Redonda, 22 anos de tradição e qualidade. Descubra o autêntico sabor de ser gaúcho. Delicie-se com cortes especialmente selecionados pensando em você. No coração do Parque Harmonia está a Churrascaria Galpão Crioulo, um ambiente acolhedor que retrata um típico ambiente gaúcho. Oferecemos um buffet de comidas campeiras e 2 opções de rodízios. De segunda a sábado, no jantar, músicas e show de danças típicas. Sábados e domingos, música e shows ao meio-dia. A Churrascaria Galpão Crioulo tem estacionamento próprio e não cobra taxa de serviço. Venha desfrutar o que há de melhor na culinária gaúcha. Informações e reservas 3226-8194. 3226-8194. E-mail galpãocr@terra.com.br. Participe da 29ª abertura oficial da colheita do arroz, de 20 a 22 de fevereiro, na Estação Experimental Terras Baixas da Embrapa de Capão do Leão. O maior evento horizícola da América Latina traz tecnologia, inovação, conhecimento, busca de soluções e informação. Esperamos você. Confira a programação completa em www.colheitadoarroz.com.br.
Você está ouvindo Contraponto com Fabiano Brasil. 11h10, voltamos com o Contraponto aqui na Rádio Guaíba, nesta quarta-feira, dia 13 de fevereiro de 2019, a temperatura de 22 graus. Nosso Contraponto, hoje falando sobre emoção e razão, que as pessoas mais levam em consideração na hora de decisões. Emoção ou razão? Existe um equilíbrio entre esses dois sentimentos? A pauta do dia para a Academia Treinar na Mariante 438 no Moinhos de Vento em Porto Alegre. Ligue 3024-5423 ou acesse o site academiatreinar.com.br. Pô, São Paulo e Tadieres 0-0. Uma batida de cabeça do jogador do São Paulo com o jogador do Tadieres. Aliás, não foi de cabeça, foi um chute na cabeça do jogador do Tadieres. Ele está sangrando demais, vai ser expulso, certamente será expulso. Eu não sei, parece que foi o Diego Souza. E sangrando demais o jogador do Tadieres. Sangrando muito. Na verdade foi o Everton, o atacante Everton, aquele ex-Flamengo, é quem acabou acertando o jogador do Tadieres. E tá sangrando demais ali, olha, preocupa a todos ali. É que na cabeça também, né, senhores, é complicado ali, qualquer região que bate sangra bastante. Tá na rua Everton, foi expulso. São Paulo 0-0 com o Tadieres, faltam 10 minutos para acabar o jogo. Então nesse momento vai dando Tadieres e Palestino na última fase antes da fase de grupos. Então o São Paulo certamente não ficará no grupo do Internacional, a menos que um milagre aconteça agora e com um jogador a menos o São Paulo faça 3 gols ou 2 para levar para os pênaltis contra o Tadieres da Argentina. Então o Tadieres contra o Palestino decide quem entra no grupo do Inter na Taça Libertadores da América. Muito chocante a cena, não? Pô, olhei aqui um sangue. Mas enfim, nossos debatedores aqui com o nosso assunto de hoje no Contraponto: Altair Tavares, ele que é coordenador do Departamento de Psicoterapia da Associação Brasileira de Psiquiatria; Alexandre Trajano, analista comportamental, criador do treinamento ATS2, Atitude de Transformar em Sucesso; e Magnus Pena, diretor da Febracis, que me presenteou aqui. Vou mostrar para quem está vendo na live do Facebook aqui da nossa Rádio Guaíba. Ó, ganhei um livro do Paulo Vieira aqui, Poder e Alta Performance. Paulo Vieira, que é o presidente da Febracis, Federação Brasileira Integral Sistêmico. Eu ia falar outra coisa com I, mas beleza. Importante que você me socorreu. Então tá aqui, muito obrigado pelo livro. Tem o prefácio de Augusto Cury. Olha, muito obrigado, viu? Obrigado ao Magnus Pena pelo presente. Aqui no nosso WhatsApp tem uma situação que vem justamente do que eu quero colocar para que a gente converse agora. Olá, amigos da Guaíba. Meu nome é Rudimar de Sapiranga. Ótimo assunto abordado. Sempre agi mais pela emoção, perdi empregos bons por achar que eu tinha razão. Agora pergunto, se você estiver em frente ao teu supervisor, se você tiver razão em um determinado assunto, você deve expor o que você está com razão, mesmo que isso possa te perder, mesmo que isso possa te fazer o teu emprego? Um abraço, obrigado, Rudimar de Sapiranga. Mais um aqui, ó. Fabiano, escutando tudo que foi dito, cheguei à conclusão que tudo se resume em sabedoria e discernimento. Ronaldo, aqui de Porto Alegre. Perfeito. Parabéns, é Ronaldo? Ronaldo. Parabéns, Ronaldo, parabéns. Boa conclusão e interpretação. Ainda tem mais aí, a partir de hoje até o dia, se não me engano, até o dia 17, nós teremos os programas todos terminando 10 para meia-noite. Então teremos aí mais 35 minutos para contribuir ainda mais nessa sua conclusão aí, viu, Ronaldo? Obrigado pela participação. No nosso Facebook aqui da Rádio Guaíba, onde as pessoas acompanham em áudio e vídeo o nosso programa, os ouvintes da Guaíba também vendo aqui os nossos estúdios. Deixa eu abrir aqui para trazer os nossos ouvintes que estão acompanhando o nosso vídeo. Tem bastante gente acompanhando, ó. Abri e veio o áudio junto. Andréia Fioravante, o coaching trazendo luz e consciência para que as pessoas possam entender a razão e a emoção e a importância desse equilíbrio na vida. Roberto Perli, nesse momento os senhores estão todos na emoção, segundo ele. Estamos? Olha, eu acho que quando a gente chega aqui, né? A gente chega aqui que ninguém se conhece, nós não nos conhecemos, eu conheci o Fabiano, tá? Tem aquele primeiro impacto, o desejo, o desejo de conhecer, saber o que cada um pensa, aí a tua emoção aflora. O doutor deixou bem claro aquilo ali, o Altair falou, o doutor Altair deixou bem claro.
Mas eu vou entrar, Fabio. Não sei se você já abriu também pra gente. Já abriu pra gente entrar, eu vou entrar. Eu só toco a lenha e vocês vão. Como é que foi o Ronaldo, né? Falou Ronaldo. ali. Eu vou responder a pergunta do Ronaldo, assim, eu vou dar uma de cara de pau e vou responder a pergunta dele. Não, o que falou sobre o trabalho, né? Sobre o trabalho. O trabalho foi o... Fala o que tem que falar pro meu chefe. Foi de Sapiranga, Rudimar. Rudimar. O Ronaldo foi o que matou a charada, isso aí. Rudimar, olha só. Ter razão, né? E emoção nessa hora. Cara, se tu tem uma condição, se tu tá numa situação boa da tua vida, tá? E aquilo dali vai ser tão importante pra ti te responder dessa forma, vai lá e faz. Porque tu vai viver a tua vida frustrado pensando aquilo ali. Agora pensa bem, tá? O que vai acarretar aquele teu comportamento ali naquela hora. Pensa bem. Então o que a gente procura sempre trabalhar nas pessoas, tá? É que elas consigam ter, tá, discernimento, que é utilizar a inteligência emocional, né? Utilizar a inteligência emocional nessa hora, o que é? É tu trabalhar a tua emoção para poder a razão assumir alguns comandos dentro da emoção. Então, o que eu quero falar para esse cara assim, ó, presta atenção, tu tem que, para essa hora tu conseguir, tu tem que procurar válvulas de descarga. O que são válvulas de descarga nessa história? Fora daquele momento, em outros momentos da tua vida, tu tem que ter momentos de prazer. Eu, por exemplo, nós estávamos conversando aqui no intervalo, eu estava falando que eu jogo um futevôlei, né? Até vou mandar um abraço pro Els Guri do futevôlei lá da Beach House, meus amigos. Então assim, eu jogo um futevôlei, porque aquilo dali alivia a minha cabeça. E aí quando chega num momento desses, eu tô tranquilo, eu tô calmo. Todos nós temos que ter uma válvula de escape, uma válvula onde que tu vá lá e sinta prazer, te divirta, para quando chegar nesse momento tu conseguir ter discernimento para poder falar para aquela pessoa sem ofender ela, porque tu pode ser honesto, tá? Responder para a pessoa sem ofender ela, tá? Tu pode ser muito honesto, chegar lá, meu amigo, olha só, presta atenção, tu tá coberto de razão no que tu tá falando, mas eu tenho uma outra visão, tu me autoriza a te passar ela? Primeiro eu já condicionei ele, né? Tu tá coberto de razão no que tu tá falando. E tu me autoriza a te dar minha opinião? Se ele disser não, cara, pronto, não tem que dar tua opinião, ele já disse não. Agora, se ele der abertura, fala com tranquilidade, trabalha a tua respiração, respira, trabalha ela, faz uma posição de empoderamento, fica com o corpo bem ereto, firme, para te sentir seguro para falar, e aí fala com calma, com tranquilidade, com maestria, mas fala aquilo que tu pensa, tá? Não para atacar ele, fala aquilo para ajudar o contexto do que tá acontecendo naquele momento, que com certeza tu não vai ser demitido, tu não vai perder teu emprego, tá? E vai sair dali falando o que tu pensa. E essa é a minha visão. Senhores, só deixa eu trazer muito legal aqui, ó, Adriana Petit, ou Petit, convide sempre esses, por favor, tá gostando do debate de vocês. E ela coloca um tema que é interessante aqui, viu, Gabriel, pra gente também colocar na nossa pauta. Próxima pauta na semana que vem de comportamento, nós vamos falar sobre ansiedade. Mas aqui tem uma muito legal, ó. Ter razão ou ficar em paz. É uma boa também, né? Ou ser feliz, né? Eu digo, eu já dou a minha opinião, eu prefiro ficar em paz. E também, se tiver que mudar de opinião de algo que eu falei, eu mudo se me convencerem numa boa. Não tem problema nenhum. Eu falo que eu falei no começo, eu quero ter razão para ficar em paz. É verdade. O Gaspar Farias, grande Gaspar, tá muito interessante. Obrigado, Gaspar. No WhatsApp, aqui também o Gaspar participando. Você quer falar? Olha aqui, ó. Boa noite, Fabiana. Razão em certas ocasiões deve dar lugar para segurança com muito pouca emoção quando se relaciona a manter emprego. E o programa está emocionante. Parabéns do Sananduvense Colorado Guaibeiro, Fernando de Jesus Rovani, lá no bairro Serraria. Obrigado, Fernando. Obrigado pelo carinho. Zona Sul da capital. E o Roberto Peli botou aqui, o momento da emoção que me referi foi no lance do jogo, a batida de cabeça com sangramento. Na verdade não foi de cabeça, mas realmente ele deu emoção, é verdade, Roberto Peli. Foi um... Cessamos, né? Foi um pé, né, na cabeça do Everton, no jogador do Tadieres, foi expulso o Everton, quase acabando, e dá pra dizer que o Tadieres vai pegar o Palestino e um dos dois vai estar no grupo do Inter na Taça Libertadores da América 2019. A palavra estava com o psiquiatra Altair Tavares. Complementando então o que o Alexandre falou antes, nós podemos sim falar tudo o que pensamos, desde que com equilíbrio. Voltamos ao ponto inicial, né? Por quê? E nisso eu vou evocar um pensamento de Voltaire, onde ele diz que mesmo que você esteja errado, defenderei o direito de expressá-lo. Mas só que nós temos que ter capacidade de expressar o que pensamos, argumentar com coerência, com embasamento, não somente em achismos, né? E com educação. Antes de tudo, educação. Uma boa tonalização de voz, uma boa postura,
não se mostrar defensivo e sim abertos, principalmente à crítica, e não levar a crítica como ofensa pessoal, mas sim como uma possibilidade de crescimento. E nisso é muito importante nós conseguirmos lembrar que as emoções, elas são individuais, então cada pessoa irá agir de uma maneira diferente, peculiar a si, de acordo com o que ela aprendeu na vida, de acordo com os ensinamentos, com os traumas, com as frustrações, com as angústias, com os desejos, com as ansiedades, né? Por quê? Porque as emoções são reflexos naturais do ser humano, e a razão, ela vem somente para coroar isso tudo, porque a razão é a forma como nós conseguimos explicar as causas e efeitos. Nós não podemos nem colocar um acima nem outro abaixo. Nós temos que trazer essa questão que é muito peculiar a cada pessoa, porque o que equilibra um pode desequilibrar o outro. O que um acha que tem razão, o outro pode não ter. Então é a tolerância. Esse é um predicado, sim, necessário, principalmente nos tempos atuais. Tolerância. Intolerância também, né? Principalmente, e aí também dá até para colocar uma outra pauta, em termos de redes sociais hoje em dia, né? E eu gosto de contar uma história rapidinho, porque vocês possam também pensar até que as pessoas não olham com a razão e olham só com a emoção e nem esperam o resto, mas aí também é falta de tolerância. Eu escrevi um texto em 20 de setembro, se eu não me engano, de 2016 ou 17, onde no dia 20 de setembro, ou seja, no dia da Revolução Farroupilha, né, no dia do gaúcho, e eu coloco assim: povo bem soberbo esse povo gaúcho. Esse é o título da matéria. E eu trabalhava na época em um outro grupo de comunicação, e também com repercussão muito grande. E eu, o artigo foi postado e daqui a pouco me ligaram: olha a repercussão do teu texto. Eu fui olhar. Muitas pessoas não leram o texto, eles julgaram só pelo título. E eu, na verdade, eu só enalteço o povo gaúcho. Eu sou um gaúcho extremamente bairrista e orgulho da minha terra, orgulho de ser gaúcho. E no texto eu só enalteço os gaúchos. Só que pelo texto, o cara, olha, tinha uns 2 ou 3 que mais me estraçalhavam. E aí os próprios outros ouvintes e leitores que estavam ali começaram a colocar: lê o texto do cara, ele não tá falando nada disso que tá dizendo. Quer dizer, a falta de tolerância também, né? A falta de tolerância. E achar que sempre a pessoa é o certo. E nós temos que descer um pouco desse pedestal, né? Dessa onipresença, dessa onisciência, desse endeusamento de si. Da arrogância, prepotência. Exatamente. Vamos ser mais direto. Teve uma live ontem do Ítalo Marcilli, que ele fala disso, que nós temos para tu bota mas, o Paulo Vieira é bom, mas o Fabiano Brasil é bom, mas a gente tem esse costume, e ele bateu forte, disse: tira esse mas, poxa, se não tiver pessoas melhores do que tu, acabou o mundo, perdeu a graça. São momentos, aí seria o orgulho, né, dos pecados capitais. Exato. Né, que envenena todas as pessoas. Eu quero contribuir também com a pergunta aí do Rodimar, né? Isso, do Antes emprego. quero dar aí o meu abraço, meu carinho a André Fioravante, uma das nossas Master Coaches, formada pela Febracis, uma profissional extraordinária que está aí junto com a gente. Abraço, amiga. Só contribuindo aqui, a Jéssica Tarantino já esteve conosco aqui também, e ela coloca aqui, a PNL sugere que troque o mas pelo e, para não perder o significado. Exatamente, perfeito. Muito obrigado, Jéssica, pela participação. Show, Jéssica. E sobre o que o Rudimar colocou, e os colegas aqui também falaram muito bem sobre, eu gostaria de complementar o seguinte: a pergunta, analisando a comunicação dele, eu como coach ia perguntar: qual o sentimento que está envolvido nessa abordagem? Qual o sentimento que está por trás dele querer dar um feedback, digamos assim, ou um retorno para o seu gestor? Porque baseado no sentimento que está reinante ali, vai ter consequências. Então a pergunta iria: qual o sentimento? Outra coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte: existem formas, e aí eu pergunto também, qual forma ele estaria dando argumentando ou falando ou dando um feedback para esse líder, né? Porque existem formas de se conversar, e aí os colegas falaram muito bem sobre isso. Então, diante do sentimento reinante envolvido, qual a forma que ele vai se comunicar? E aí, dentro do que você falou, quer ter razão ou quer ser feliz? Né? O que ele vai trazer vai agregar, vai melhorar, vai engrandecer o processo,
ou não, ele quer defender um ponto de vista. E quando eu vou defender um ponto de vista, eu tenho a minha lente, o outro tem a outra lente, e nós vamos embater o resto da vida, até que um prove o contrário ao outro, né? Então, primeiro, qual o sentimento envolvido nisso? Qual a forma que eu escolhi para dar o feedback? E principalmente, qual o objetivo disso? Eu vou construir, eu vou agregar, eu vou contribuir para alguma coisa, ou eu só quero definir um ponto de vista? E aí eu acho que o Alexandre trouxe muito bem a condução, juntamente com o Altair, falando de forma verdadeira, honesta, e nós trazemos dentro do Business High Performance, que é um conteúdo que a gente ministra na Febracis, é sempre trazer amor e verdade. Porque nós podemos trazer amor e raiva, né? Ou mentira e raiva, ou mentira e verdade. Então, qual a melhor escolha? Traga amor e verdade para dentro do processo, com o objetivo de engrandecer, e não se abstenha de falar da forma correta, no local correto e de maneira correta. E Magnus, tem aquele, circula nas redes sociais, né? Aquele, é tipo um diagrama, né? Coloca sua opinião para alguém. Aí tem, vai contribuir na vida de alguém? Sim. Se sim, tá, beleza. Aí tem uma outra segunda pergunta, até eu vou tentar abrir aqui. E aí tem, né, tudo, aguarde para você ou siga adiante, né? Você gostaria de ouvir aquilo que você vai falar para a pessoa? Sim. Bom, então tá, segue adiante. Aí vai eliminando, né, esse tipo de situações. Nossa. E isso talvez seja ter razão, buscar uma razão para expor a sua ideia, a sua opinião, né? E eu achei interessante nesse diagrama que eu vi ele, que a resposta final geralmente é o silêncio. A última é, não responda, fique calmo. E aí vem a inteligência emocional dentro do processo. Guarde para você. Guarde para ti. É necessário, é o momento adequado, é a circunstância, a posição que tu está colocando. E eu quero trazer aqui até, hoje eu, Magnus, sou gestor de uma unidade, hoje eu tenho 37 colaboradores, né? E eu tenho um caderno de feedback, mas não que eu vou dar, que eu recebo de feedback. E uma máxima que eu tenho, o feedback eu anoto, eu recebo e vou analisar depois. O que faz sentido eu acato e melhoro, e o que não faz sentido eu jogo no mosaico aquele de pedrinhas, depois revisito, analiso, acato ou refuto. Porque se de 100 palavras ou de 10 coisas que a pessoa me falar, se uma fizer sentido, eu vou crescer com isso. Então, o que nós ensinamos na Febracis, ame feedback. Ame feedback, porque o feedback de alguma forma vai te engrandecer. E nós estamos a todo momento recebendo feedback. Quando você sobe numa balança, é feedback. Quando você está olhando para o espelho, é feedback. Quando o teu cliente te olha, é feedback. Quando o teu fornecedor te olha, é feedback. Quando a tua esposa te dá um abraço, é feedback. Exato. Então, ame feedback, que você vai crescer com isso. E às vezes um abraço fala muito mais que muitas palavras, né? Um olhar, um abraço. Um abraço de 20 segundos. Né? Terminou, né? Terminou lá São Paulo e Tadieres. Terminou São Paulo e Tadieres 0-0. São Paulo eliminado da Taça Libertadores da América. O Tadieres decide com o Palestino do Chile quem vai pro grupo do Inter na Libertadores da América. Agora 11h28, a gente tem o último intervalo. Lembrando que o tema de hoje é para a Academia Treinar na Mariante 438, no Moinhos de Vento em Porto Alegre. Ligue 3024-5423 ou acesse o site academiatreinar.com.br. Tem muitas mensagens aqui que eu vou deixar para a volta e também, é claro, as últimas manifestações. E eu gostaria de passar algo legal que também o Chicão Lumertz coloca sempre, que é o seguinte, esse lance dos feedbacks. Uma dica para quem está nos ouvindo agora em casa, experimenta isso. Claro que esse horário é meio ruim, né? 11h30, né? Quase 11h30 da noite, que é você pegar e pedir para alguém um feedback por telefone mesmo. Hoje pelo WhatsApp facilita isso. Fulano, o que você acha? Dá um feedback sobre mim. E a pessoa vai falar algo e vai instigando até achar algo que faça você realmente raciocinar para mudar algo que você considera que talvez não esteja no equilíbrio da sua vida. Eu achei muito interessante esse exercício e no dia que eu conversei com ele tinham várias outras pessoas e nós fizemos todos juntos no mesmo momento e foi legal como vieram vários feedbacks legais. E ele conta que no caso dele vieram elogios até que ele continua instigando, e esse é um detalhe dessa dinâmica que dá para se fazer, e até que veio uma que, pai, eu gostaria que você estivesse mais em casa e desse mais atenção pra gente. Você falha um pouco nisso. Ele, tá aí uma coisa boa. Então eu faço questão de citar o Chicão, inclusive a gente tem que trazê-lo, ele esteve aqui conosco o dia desses em uma das pautas, e trazê-lo novamente porque ele tem esses exercícios aí que são muito legais. Abraço ao Chicão Lumertz. Intervalo, já voltamos com mais
Contraponto, último segmento do Contraponto desta quarta-feira, que olha, tá bem legal, tá bem interessante, passou rapidíssimo o programa e faltam só 20 minutos, na volta vão sobrar 16, 17. Impressionante, né? Já voltamos. A Dr. Clean tem uma notícia para você que é profissional liberal, servidor público, empregado do comércio de bens e serviços ou estudante. Você pode aderir aos planos de saúde coletivos por adesão da Dr. Clean através da Qualicorp e ter a oportunidade de contar com planos hospitalares com odontologia, além de uma qualificada rede de serviços próprios e credenciados. Ligue 5135840302. Dr. Clean. O plano é simples. Viver bem. Das pequenas propriedades rurais do Vale do Taquari, nasce o sabor da fazenda. O empenho e o cuidado dos pequenos produtores rurais, associados à cooperativa Dália, resulta em um produto nobre, equilibrado, de sabor mais intenso e fiel aos bons costumes do interior. Novo Leite Dália, o sabor da fazenda, agora na sua mesa. O governador quer derrubar a exigência de plebiscito e facilitar a entrega de empresas públicas. Apresentou emenda na Assembleia Legislativa para tirar essa decisão das mãos do povo gaúcho. O Banrisul está ameaçado de privatização. O Banrisul, público, há 90 anos ajuda o Rio Grande e os gaúchos a superarem crises. Vender patrimônio não resolve crise das finanças. Eduardo Leite, assuma compromisso de campanha eleitoral. Deixe o povo gaúcho decidir o futuro do seu patrimônio. Sim de bancários. Diga sim para quem defende você. Você sabe o que significa capitalizar a Previdência? Os bancos vão administrar a sua aposentadoria da forma escolhida por eles. Em vários países onde esta reforma foi aplicada, os trabalhadores quebraram, gerando uma profunda crise social. Diga não à reforma da Previdência, a Dorgue Sindical, em defesa da educação pública. Nesta quinta, 10:30 da noite, tem estreia na tela da Record TV. Troca de esposas está chegando. As mulheres vão mudar de família para viver as mais surpreendentes situações. Com a apresentação de Ticiane Pinheiro, um reality que vai fazer toda a família entrar no jogo. Nesta quinta, 10:30 da noite, estreia Troca de Esposas na tela da Record TV. O Instituto de Cardiologia é referência em tratamento cardiológico no Rio Grande do Sul e no Brasil. Conta com moderno centro cirúrgico híbrido para tratamento de cardiopatias variadas, reunindo equipamentos que conferem precisão e segurança aos procedimentos mais complexos. A equipe de cirurgiões e hemodinamicistas é altamente especializada, preparada para a abordagem de todas as formas de solução cirúrgica, tanto em pacientes adultos como pediátricos. Instituto de Cardiologia. Há 50 anos, o Hospital do Coração dos Gaúchos. Ligue e informe-se. 3230-3939. Responsável técnica, doutora Marisa Fátima dos Santos. CRM 11807. Você está ouvindo Contraponto com Fabiano Brasil. Faltam 6 minutos para 20 para as 10, diria um amigo nosso. Voltamos com o Contraponto aqui na Guaíba, 11 horas 34 minutos, como falei, 6 minutos faltando para 20 para meia-noite. E o nosso Contraponto hoje vai até 10 para meia-noite, até às 23 horas e 50 minutos. Aqui pelo nosso WhatsApp, participando do Contraponto, aliás, pelo Facebook, Patrícia Mazeron. Parabéns pelo programa, muito bom, mas acho que a emoção deveria vir a serviço da razão, bem como a razão deveria servir para modular a emoção. Dessa forma, a vida pode ser vivida com emoção mais adequada ao crescimento. Viver com emoção é fundamental, mas sem nunca perder a razão. Obrigado pelo programa. Fabiano Brasil, sempre brilhando, onde quer que seja. Pô, muito obrigado. Obrigado, Patrícia. Obrigado pelo carinho, pela atenção aqui, pelas palavras de elogio que eu divido com toda a minha equipe: Gabriel Alves, Gustavo Chagas, Mari Castilhos, Pamela Morales, Otávio Nascimento, Eloy Lopes, Davis Rodrigues e Everaldo Nunes, Departamento de Jornalismo, direção do Nando Gross, gerência geral do Nando Gross na Rádio Guaíba. Obrigado, Patrícia.
pelas palavras aqui. No nosso WhatsApp, no 993887532, o João Luiz Machado de Montenegro. Hoje isso tudo é muito difícil, pois se tu é o Joãozinho do Passo Certo e os outros estão nem aí para todos os outros, daí haja tolerância. João Luiz Machado de Montenegro. Usa outro termo aqui, eu botei o pi, mas troquei, tá? É o termo que ele colocou. Mas olha, obrigado. E as dicas aqui foram anotadas também. Muito obrigado ao Gaspar Farias, que nós falamos aqui de momentos de descontração e tal, e ele falou que para renovação do espírito, nós renovamos para o trabalho e convivência com o nosso futebolzinho. O Gaspar é do futebol lá que já tem quase 30 anos, eu jogo, acredito que é uns 18, 20. Então, futebol tradicional lá, abração, muito obrigado pelo carinho sempre do Gaspar Farias. Mais um aqui, essa já falamos, né, lá do Fernando, lá do bairro Serraria. Bom, senhores, considerações finais, temos aí 15 minutos de programa. Eu gostaria que nesse momento, além de tentarmos um fechamento em relação ao tema de hoje, para a Academia Treinar, na Mariante 438, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, também um pouquinho do que cada um executa hoje em dia, até para que as pessoas possam saber e até daqui a pouco contatá-los, aqueles que gostaram do que foi dito aqui dentro da nossa pauta de hoje. Comecei aqui pelo Trajano, agora eu começo aqui pelo outro lado, começo pelo Altair Tavares. Altair, tem como dar um resumo de tudo isso, ou realmente não chegamos à conclusão que nada sabemos? Na verdade, quanto mais nós estudamos, mais sabemos que pouco sabemos. Como diz um amigo meu, só sei que nada sei. Exatamente. Aliás, o meu irmão fala isso. Beijo pro meu irmão, Diego Brasil. Exato. E nesse tempo tão instável, tão conturbado, eu concordo que manter o equilíbrio é delicado. E sim, emoção e razão, elas devem vir a nosso encontro, a nosso serviço. E um detalhe disso tudo é que nós reprimimos as emoções. Nós aprendemos durante a nossa desenvolvimento, a nossa criação, a não dar tanto valor, tanta atenção para as emoções, e essa repressão vai gerar os desequilíbrios mais tarde. A insegurança, o medo, a incerteza, a sensação de desorientação, seja na vida pessoal ou profissional. Tudo em base dos traumas, das angústias, dos medos, das repressões e aquilo que Freud falava como as castrações que o mundo nos impõe. Né? Então, o adequado é tente se superar, tente ter tolerância, tente buscar aceitar a crítica, como nós estávamos conversando antes, porque na crítica você vai conseguir perceber os momentos e os pontos mais importantes onde deve ser gerado aprimoramento. Muito bom, muito legal o que disse o Altair Tavares. E quando se fala, né, em tolerância, tem uma frase que eu gosto também, né? Antes de você tomar uma decisão ou ter uma ação, pense se você gostaria de ser tratado dessa forma. Acho que também é uma forma de se fazer esse exercício. Antes de passar aqui para o Magnus Pena, Guacira Morini Ribas: é muito bom quando ouvimos, vemos ou fazemos algo que nos emocione, e é maravilhoso pois expandimos nossa maravilhosa sensação de bem-estar. Obrigado, Guacira Morini Ribas. Obrigado, Ademar Silvestre. Boa noite, galera da Guaíba. Ademar Silvestre acompanhando em Içara, Santa Catarina. Muito obrigado. Cleonice de Lima: felicito seus convidados, parabenizo, abraço, muito obrigado. O tema do programa é muito interessante a questão. Muito obrigado pelo carinho. Magnus Pena, diretor da Febracis. O que dá para falar sobre o tema de hoje, essa finalização? Dá para concluir algo? Sim, eu continuo insistindo que o equilíbrio, né? O equilíbrio entre razão e emoção é o melhor caminho, né? É onde nós vamos conseguir chegar a resultados mais eficientes, mais eficazes, inclusive resultados que nós temos visto nos nossos clientes de coaching, nos nossos treinamentos, pessoas alcançando resultados que nem imaginavam alcançar, quando consegue ter um alinhamento, um equilíbrio entre a razão e a emoção dentro desse processo. Quando se fala de emoções, para nós, a Febracis, nós entendemos que emoções é um composto de pelo menos 3 pilares básicos, né? Básicos ou estruturais, que são os sentimentos,
são as crenças e a inteligência emocional defendida por Daniel Goleman, entre as 9 competências emocionais pessoais e as 9 competências emocionais sociais. Então, isso é o que eu acredito e é o que eu tenho visto dentro dos nossos processos de coach, dentro da nossa metodologia, integrando razão e emoção dentro do processo e buscando um equilíbrio em todas as áreas da vida, que isso é a definição de coach integral sistêmico. É uma metodologia de alta performance que visa integrar razão e emoção, potencializando os recursos positivos, eliminando impedimentos, traves, né, no âmbito emocional e buscando um equilíbrio em todas as áreas da vida. Então, se o ouvinte quiser saber mais um pouco sobre isso, nos procure nas nossas redes sociais, @Febracis Porto Alegre, ou nos visite lá na Avenida Dr. Nilo Peçanha, número 2433. Nós temos lá uma agenda de palestras semanais sobre vários temas da alta performance, gestão, liderança, emoções, poder da ação, e vai ser um prazer receber os ouvintes lá. Muito obrigado, um abraço aí e muito obrigado pelo convite, por estar aí nesse programa tão rico, com colegas aí extraordinários e com você, né, conduzindo muito bem esse programa. Muito obrigado, não é verdade, umas espalha, tá, Marcos, esse negócio meio de boa condição. Obrigado e muito bacana o teu trabalho. A gente havia nos conhecido há poucos dias, mas achei muito bacana e fez questão de também trazê-lo para esse debate tão legal que está sendo hoje aqui. Teremos ainda mais uns minutinhos para algumas frases finais dos nossos convidados. Alexandre Trajano, criador do ATS2, Atitude, Transformar e Sucesso. Chegou a alguma conclusão, Alexandre? Puxa vida, né, cara? Cheguei à conclusão de que nada sei. Só sei que nada sei. Só sei que nada sei, eu vou ficar com o doutor. Sabe que no final de semana, antes do Natal, nós temos na minha família, tradicionalmente os irmãos se reúnem para conversar, enfim, confraternizar antes do Natal, já que no Natal um vai para cada lado. Não todos, mas alguns, né? Então a gente sempre faz um final de semana assim. E aí numa conversa sobre o meu pai, que infelizmente nos deixou em 92, puxa, mas por que aconteceu, né? Já faz bastante tempo, mas sempre que nos reunimos, a gente fica naquela história, pô, mas por quê? Eu poderia estar aí, morreu com 47 anos e tal. E aí, numa hora, o meu filho, quando o pessoal começou a se emocionar de saudade, enfim, ele, gente, olha só sei que nada sei. E pronto, acabou a tristeza. Quebrou o clima e foi muito legal que agora, quando o cara tem uma dúvida, só sei que nada sei, tá tudo certo. E partindo do só sei que nada sei, né? Nós temos uma frase que ela virou um mantra dentro do nosso treinamento. E tudo começou com a minha filha, porque eu comecei no nosso momento de oração, rezar de noite lá, eu pegava pra ela, eu digo, mas tá muito complicado eu ficar só rezando com ela ali, aquela coisa assim, eu tenho que trazer algo mais pra ela, né? E aí a gente criou eu não sou melhor do que ninguém, mas ninguém é melhor do que eu. Tá? E eu chego pra ela antes de dormir, filha, qual é a frase que tu tem que falar antes de dormir quando você acorda de manhã? Pai. Ela chega e diz assim, pai, eu não sou melhor do que ninguém, mas ninguém é melhor do que eu. Porque eu tô tentando instalar na mente dela isso, porque quando tu diz que tu não é melhor do que ninguém, tu trabalha a tua humildade. Exato. E quando tu diz, mas ninguém é melhor do que eu, tu mostra que tu tá ali para brigar por tudo. E que tem qualidades. E que tu tem qualidades, que tu tem um potencial enorme. E eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo, com tudo que a gente trouxe aqui, e a felicidade que eu tenho de estar aqui com vocês, sabe? Me sinto muito feliz, me sinto um cara às vezes abençoado, porque Deus me coloca certas pessoas no caminho que sempre vêm agregar. Tá? Eu acho que nós temos que passar para o ouvinte essa frase, mais algumas coisas, mas essa frase eu acho que eles têm que carregar na mente deles nos momentos difíceis. Falem antes, procurem falar antes, tá? Para vocês acessarem as capacidades que vocês têm. Procurem acessar elas, porque todos nós temos capacidades. E a dica que eu dou agora é quando encerrar aqui, tá? Espera, escuta até o final, tá? Até ali pega uma caneta e um papel e escreve lá, ó, as 10 qualidades que tu tem. Bota lá no papel 10 qualidades que tu tem. Bota uma por uma, 10 qualidades. Eu sou inteligente, eu sou amoroso. 10 características positivas. Positivas, todas positivas. E, gente, no outro dia, tá? Pega, quando te acordar, lê uma por uma delas com bastante calma, respira fundo, tá? Porque teu dia vai ser diferente. Porque tu não é melhor do que ninguém, mas ninguém é melhor do que tu que está nos ouvindo, né? E eu quero agradecer, tá? O pessoal da mesa aqui. Desejar para vocês uma ótima carreira para quem está seguindo aí, né, no caminho, meu amigo aqui da Febracis, doutor ali, o Fabiano Brasil. Quero convidar também para me sigam no Instagram, no @Alexandre Trajano.
ou também no @ATS2 Atitude Transformada de Sucesso, tá? Também estou convidando para quem quiser fazer nosso treinamento. Quem sobrar da Febracis lá pode vir fazer com a gente, tá? E quem sobrar da gente pode fazer com a Febracis, é assim? Vamos compartilhar, é assim que funciona, tá? Tem para todos. E porque são metodologias diferentes, é bom fazer lá, fazer aqui, porque tu vai aprender coisas diferentes em momentos diferentes da tua vida. Tudo isso vai acontecer, tá? Quero agradecer ao meu amigo Fabiano, já desejar um feliz aniversário para ele. Mandar um abraço pro meu pai e minha mãe que estamos com a audiência. Daqui 1h15, eu tô completando 42. Aliás, 1h15. Quero agradecer ao meu pai e minha mãe. 24 horas e 15 minutos, melhor dizendo. Meu pai e minha mãe que estão nós estamos com a audiência em Angra dos Reis, eles estão lá, tá? Como eu diria meu amigo Udirwana, que falta de opção. Que falta de opção, né? Estão lá. E os meus primos que estão lá, eles fizeram uma galera, foram pra lá. Minha equipe toda que tá assistindo aí, um abraço todo, tá? Pra minha equipe, pra minha esposa, pra minha filha, pra minha esposa Pampa, pra minha filha Laura, pra minha equipe de trabalho lá de Campo Bom, Ivano, Eduardo, Fábio BG, pra galera do futebol, né? Ali do futevôlei. E, gente, vou me esquecer de um monte de gente aqui, mas assim, sintam-se abraçados. Meu sogro e minha sogra que mandaram mensagem agora que estão assistindo também. Olha que maravilha. Tá, coisa boa, né? E aqui na Guaíba ouve e vê, né? Pela internet vê também. Estão assistindo, é vídeo também. Vídeo também. E, gente, pensamento positivo, tá? Que o equilíbrio vem com o pensamento positivo. Pode ter certeza disso. Muito obrigado. Grande Alexandre Trajano, bom rever um amigo também, bom rever o Magnus Pena e conhecer o Altair aqui. Vamos incomodar mais vezes vocês para que vocês retornem ao nosso programa. Bom, um abraço para Adilson Casimiro. Se eu não mandar um abraço para esse cara, ele chora. Adilson Casimiro? Aí o abraço então. Gente, eu preciso só aqui também agradecer eu não gosto de deixar mensagens para trás. O Lauro de Novo Hamburgo, boa noite, Fabiano, parabéns a todos pelo programa. E aí ele nos elogia bastante aqui e fico muito feliz. Ele fala: agir durante a fúria é como atirar-se ao mar durante a tempestade. Bom, esse negócio da raiva é um negócio complicado também, né? E talvez seja tema de um programa. Os pecados capitais. Os pecados capitais, aqui me sugeriu também o Altair. Isso aí tudo contribui para que a gente possa ter esses assuntos quando temos o dia da pauta sobre comportamento. Muito obrigado a todos que participaram conosco aqui no nosso programa de hoje. Amanhã tem mais Contraponto. Amanhã a pauta é sobre o turismo aqui em Porto Alegre. Nós falamos dia desses sobre o turismo em relação a bares e questões desse tipo. Amanhã a gente volta a falar de turismo, só que aí com uma nova conotação, e vai ser bem interessante também, com contatos com o Convention Bureau, enfim, vai estar bem legal o programa de amanhã falando sobre turismo. E na sexta-feira, tudo indica, já vou antecipar aqui, porque tudo indica que falaremos sobre essas propostas aí de aumentar para R$ 4,70 a passagem de ônibus em Porto Alegre. Muito obrigado também a Grazi Gonçalves, acrescentou muito, gratidão, muito obrigado no Facebook, na live aqui da Rádio Guaíba. Muito obrigado a todos que acompanharam, muito obrigado à Academia Treinar, na Mariante 438 no Moinhos de Vento em Porto Alegre, ligue 3024-5423 ou acesse o site academiatreinar.com.br. Quer treinar em um ambiente totalmente diferenciado? Conheça a Academia Treinar, atendimento personalizado, as melhores aulas de ginástica, equipamentos modernos, profissionais altamente qualificados e uma agenda social super movimentada. Venha para a Academia Treinar, Rua Mariante 438 no Moinhos de Vento em Porto Alegre, ligue 3024-5423 ou acesse o site academiatreinar.com.br. Amanhã eu tô lá, não posso falhar amanhã. Os caras me cobram quando eu chego aqui na rádio. Foi na treinar? Fui. Hoje eu fui, treinei lá. Grandão. Ficar fortinho, né? Eu tava. Ficar fortinho. Valeu, gente, muito obrigado. Uma grande noite ainda, finalzinho de noite de quarta-feira. Amanhã, quinta-feira, a gente tá de volta com mais um Contraponto aqui na Guaíba. Muito obrigado. Altair Tavares, Alexandre Trajano, Magnus Pena e obrigado a você, ouvinte, que esteve conosco nesta noite de quarta-feira aqui na Guaíba. Até amanhã, tchau!